Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva, responsável aqui pelo canal, e no vídeo de hoje eu trago mais um passo a passo aqui para vocês desse lindo tapete meia-lua, ok? Esse tapetinho é de um modelo já bem conhecido aqui na internet, só que no formato redondo, né? E esse aqui eu trouxe para vocês a versão em meia-lua. Me deram aí esse desafio, aproveitei o desafio para trazer aqui também para vocês o passo a passo. Então eu fiz essa adaptação na peça para que ele ficasse aí nesse formato meia-lua, na metade apenas do tapete, ok? Não é complicado de fazer, uma peça bem simples e prática, tá? E eu espero que você consiga fazer aí a sua peça também. Então, se você está chegando aqui no canal, já se inscreve, ative as notificações e tem acesso não só a essas videoaulas, mas diversas outras videoaulas de tapetes exclusivos e criações próprias aqui do meu canal, ok? E para você crocheteiro ou crocheteira aí de muito tempo, eu preciso sempre lembrar aqui que você também pode se tornar um aluno meu e ser um crocheteiro, um artesão profissional, assim como eu trabalho hoje. Então, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado Aulas de Crochê por Moleque Artesão. É um treinamento 100% online, onde você vai aprender diversas técnicas para você trabalhar de forma profissional com o seu crochê. Então você vai aprender a como divulgar para vender o seu crochê, como tirar boas fotos, vai aprender o básico que todo crocheteiro precisa saber, precificação, cálculo de medidas, como colocar o preço correto da sua peça, vai aprender a calcular qualquer medida que o teu cliente te pedir e, claro, além de tudo isso, né, você também vai ter as aulas práticas com videoaulas completas de peças exclusivas que estão disponíveis apenas nesse curso. Então, se você quiser conhecer o curso, tem o link aqui na descrição desse vídeo e de qualquer outro vídeo aqui do canal. É só clicar que você vai ser direcionado para uma página, tem o pessoal lá da minha equipe que vai te atender super bem e tirar algumas dúvidas também, ok? Então, vamos lá para a lista de materiais. Quantidade. Para fazer toda a peça, eu precisei de um total de 700 gramas de barbante cru, fio número 8. E para trabalhar com esse fio número 8, eu utilizei a agulha 4.5, ok? Mas, dependendo aí do seu ponto, você pode trabalhar com a 4.0. No caso do fio 6, você pode usar a agulha 3.5 ou a 3.0. Além da agulha, usei também a agulha de tapeceiro e tesoura para ajudar nos arremates. Medidas da peça. A peça ela ficou medindo 1,5 m na parte reta. Então, aqui nessa parte reta de baixo, de ponta a ponta, ficou 1,5 m. Do centro até a parte de cima redonda, ficou 55 centímetros. Lembrando que essas medidas é no meu ponto, ok? Dependendo aí do seu ponto, pode haver variação no tamanho, tanto a questão do ponto quanto a agulha que você vai trabalhar, correto? Então, pessoal, espero que você goste aí de mais esse trabalho. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, o seu feedback, compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, porque isso vai me ajudar a continuar trazendo aqui passo a passos gratuitos para vocês no canal, ok? Então, para começar aqui a peça, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Feito aqui o nó do anel mágico, eu vou fazer mais 2 correntes. Depois eu laço e dentro do círculo eu vou trabalhar um total com 10 pontos altos. Feito aqui os 10 pontos, eu puxo aqui dessa forma até juntar dessa maneira aqui, ok? Depois eu viro o trabalho, subo aqui um total com 6 correntes. Sendo que 3 correntes vai equivaler a um ponto alto e as outras 3 a um espaço de 3 correntes. Agora eu pulo aqui o próximo ponto e na base do próximo faço um ponto alto.
Depois faço 3 correntes. Laço, pulo o próximo ponto, vou na base do próximo, mais um ponto alto. 3 correntes, pulo o próximo ponto, vou na base do próximo, um ponto alto. Novamente 3 correntes, pulo o próximo ponto, vou na base do próximo, ponto alto. Novamente 3 correntes, laço, pulo aqui esse próximo ponto e na terceira corrente daquelas 3 correntes iniciais, olha, eu faço um ponto alto. Então, assim eu fiquei com um total aqui de 6 pontos altos. Agora, viro o trabalho e começo a próxima volta. Começo subindo 3 correntes, depois eu laço e dentro aqui desse primeiro espaço de 3 correntes, eu trabalho aqui um total com 4 pontos altos. Depois, sobre a base aqui desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Depois aqui, sobre o próximo espaço de 3 correntes, também vou fazer 4 pontos altos. Depois, na base aqui do próximo ponto, um ponto alto sobre ele. E vou seguir aqui, olha, até o final, sempre trabalhando aqui, olha, 4 pontos dentro dos espaços de 3 correntes. E sobre a base de cada ponto alto que eu trabalhei aqui na volta anterior, eu vou fazer também sobre ele um ponto alto, ok? Eu cheguei aqui no último espaço, que foi trabalhado aqui com um total de 6 correntes, né? Sendo que 3 correntes equivalem a um ponto alto e as outras 3 correntes a um espaço. Então, aqui eu repito o processo, faço 4 pontos altos e o último ponto aqui eu vou fazer sobre a segunda ou a terceira corrente aqui daquele total de 6 correntes que eu trabalhei. Então, eu não faço sobre o espaço, eu faço aqui, olha, sobre a corrente. No meu caso aqui, eu estou trabalhando sobre a segunda corrente. Ok? Então, essa volta de número 3, ela vai ficar dessa forma aqui. Ok? Agora, viro o trabalho e começo a volta de número 4. Começo subindo 3 correntes. Depois eu laço, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, e agora no próximo ponto eu faço um aumento, 2 pontos altos aqui na mesma base, ok? Então, fiz aqui uma sequência de 3 pontos altos e as 3 correntes aqui do início, ok? Depois, a partir do próximo ponto, agora eu vou fazer uma sequência com 3 pontos altos, um ponto em cada base. Depois da sequência, no próximo ponto, faço um aumento. E agora eu vou seguir esse padrão. Depois do aumento, faço sequência de 3 pontos, um ponto para cada base. Depois, um aumento no próximo. Então, agora eu vou seguir esse padrão aqui até completar um total com 5 aumentos, ok? Sempre fazendo sequência de 3 pontos e um aumento. Então, assim cheguei aqui no 5º aumento, ok? Após o 5º aumento, a partir do próximo ponto, eu não vou mais trabalhar aumento. Então, eu vou fazer aqui um total com 5 pontos altos. Ok? Então, até aqui fiz 4 pontos. O 5º ponto ele vai ficar aqui sobre aquelas 3 correntes que eu subi aqui do início da volta, ok? Então,
Aqui no meu caso eu estou trabalhando na segunda corrente, ok? Eu trabalho aqui na segunda corrente para que o trabalho ele fique mais reto e não fique aquela ondulação, ok? Se você tiver alguma outra técnica para dar esse efeito aqui mais reto, você pode usar também, ok? No meu caso aqui eu vou usar sempre essa técnica, trabalhando sempre aqui o último ponto na segunda corrente e não na terceira, ok? Então, feita a volta de número 4, eu viro o trabalho. Do início, então, a volta, subindo aqui um total com 5 correntes, sendo que dessas 5 correntes, 3 vai equivaler aqui a um ponto alto e 2 correntes ao espaço de 2 correntes. Depois eu laço, pulo aqui o próximo ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Depois, 2 correntes de separação, laço, pulo o próximo ponto no próximo ponto alto. 2 correntes de separação, laço, pulo o próximo ponto no próximo ponto alto. E esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, sempre pulando um ponto, fazendo um total de 2 correntes e trabalhando um ponto alto no próximo ponto. Ok, vou seguir aqui até o final da volta. E venho com vocês lá no final para o início da próxima. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui o último espaço de 2 correntes. Vou pular aqui o último ponto e o último ponto alto eu vou fazer sobre as correntes aqui do início. E seguindo o padrão eu faço na segunda corrente, ok? E assim encerro a volta de número 5. Depois eu viro o trabalho e dou início à volta de número 6. Começo então fazendo uma corrente, depois aqui dentro do espaço de 2 correntes eu faço 2 pontos baixos, depois na base do ponto alto faço um ponto baixo, no próximo espaço de 2 correntes 2 pontos baixos, na base aqui do próximo ponto um ponto alto, ok? Agora, após 2 espaços com 2 pontos baixos dentro, no terceiro espaço aqui eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Ok? Depois, sobre a base do próximo ponto, um ponto baixo. Sempre na base de todos os pontos altos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Ok? Agora, no próximo espaço, 2 pontos baixos. Na base aqui do ponto, um ponto baixo. No próximo espaço, 2 pontos baixos. Na base do ponto, um ponto baixo. Ok? Trabalhei mais 2 espaços com 2 pontos baixos. Agora, no próximo espaço de 2 correntes, faço 3 pontos baixos. E na base do próximo ponto aqui, um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui esse padrão, ok? A cada 2 espaços com 2 pontos baixos, eu faço um espaço com 3 pontos baixos, ok? Então, 2 aqui com 2, no próximo 3 pontos. Depois, mais 2 espaços com 2 pontos baixos, no próximo 3 pontos baixos. E assim eu vou seguir até o final, ok? E lembra que sempre na base dos pontos altos aqui eu vou trabalhar um ponto baixo sobre a base deles, ok? Último espaço aqui. Então, seguindo aqui esse padrão, o último espaço aqui ele vai ficar com 3 pontos baixos, ok? Então, sobre esse último espaço, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e agora eu faço mais um ponto baixo, olha, na segunda corrente aqui daquelas correntes iniciais, ok? Agora viro o trabalho e começo aqui a próxima volta. Para iniciar, eu começo fazendo 3 correntes, laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos altos, trabalhando aqui ponto alto sobre cada base de ponto até o final aqui da volta, ok? Até o final da carreira. Então, essa volta aqui não tem segredo, é só trabalhar ponto sobre ponto, sem precisar fazer aumentos, ok? E lá no final,
como o padrão pede, você faz o último ponto sobre as correntes lá do final. Então, eu cheguei aqui no finalzinho da volta. E aqui no final, pessoal, cuidado para não confundir, porque vai ter aqui o último ponto baixo e depois vai ter aquela corrente inicial aqui dessa volta de pontos baixos, ok? Então, o último ponto alto aqui ele vai ficar sobre aquela corrente, ok? Não vai finalizar aqui sobre o último ponto baixo. O último ponto eu faço sobre aquela corrente do início, que é exatamente essa aqui. Ok? Então, aqui no final, bastante cuidado para você não esquecer aqui esse ponto, ok? Depois eu viro o trabalho e começo aqui a próxima volta. Para começar, eu vou fazer uma corrente. Depois eu vou no próximo ponto e sigo aqui fazendo pontos baixos sobre cada base de ponto. E aqui também essa volta não tem segredo, é só trabalhar ponto baixo sobre cada base de ponto, sem precisar fazer aumentos, ok? E ao chegar aqui no final, olha, não confunda também. O último ponto baixo ele vai ficar sobre as correntes aqui. E seguindo o padrão eu faço aqui na segunda corrente, ok? E vai ficar dessa forma aqui. Ok? Então, feito aqui a volta de número 8, eu viro o trabalho e começo a volta de número 9. Começo então a volta fazendo 3 correntes. Depois laço e aqui na mesma base onde eu subi as 3 correntes eu faço mais um ponto alto. Depois faço 5 correntes. Depois pulo 1, 2, 3 pontos e no próximo um ponto alto. Depois no próximo ponto outro ponto alto. Em seguida, 5 correntes. Laço, pulo 1, 2, 3 pontos e no próximo ponto, um ponto alto. Depois no próximo, outro ponto alto. Okay? E agora eu vou seguir esse padrão aqui, sempre fazendo 5 correntes, pulando 3 pontos e fazendo 2 pontos altos aqui nos próximos 2 pontos à frente. Sendo aqui um ponto para cada base, ok? Cheguei aqui próximo do final. Até aqui eu trabalhei contando aqui com aquele primeiro motivo aqui, onde trabalhei aqui as 3 correntes e um ponto alto, eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer aqui o último, completando 11 motivos aqui, como esse, ok? Então, fiz aqui o espaço de 5 correntes, pulo aqui também 3 pontos, e no próximo ponto faço um ponto alto, e depois faço mais um ponto alto naquela corrente que eu trabalhei aqui inicialmente da volta anterior, ok? Da volta de pontos baixos. E aí eu faço o motivo de número 11, aqui finalizando a volta, ok? Agora viro o trabalho e começo a próxima volta. Começo trabalhando aqui 3 correntes, depois eu laço e aqui na base do próximo ponto eu vou trabalhar um aumento. Faço aqui 2 pontos altos dentro dessa mesma base, dessa forma aqui. Depois faço 5 correntes. Vou aqui para o próximo motivo e sobre a base do primeiro ponto faço um ponto alto. E na base do segundo ponto faço um aumento. 2 pontos altos nessa mesma base, ok? Ficando aqui também com 3 pontos altos. E agora eu vou seguir esse padrão, sempre fazendo 5 correntes. E sobre aqui o motivo de 2 pontos, eu faço no primeiro ponto um ponto alto sozinho e no segundo ponto faço um aumento. 2 pontos altos na mesma base, ok?
E dessa forma eu vou seguir aqui por todos os 11 motivos que eu trabalhei aqui da volta anterior, sempre separando aqui por 5 correntes também, ok? Então vou trabalhar aqui os meus e volto com vocês lá no final para o início da próxima. Voltei aqui no último motivo com vocês, porque esse último motivo aqui eu vou trabalhar ele um pouco diferente, ok? Após aqui as 5 correntes, eu laço. E já aqui na primeira base desse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Então, trabalho os 2 pontos altos do aumento aqui nessa primeira base. E depois finalizo fazendo mais um ponto alto aqui nas correntes. E seguindo aquele padrão, eu vou trabalhar aqui na segunda corrente, ok? Então, aqui, olha, nesse último motivo, o aumento ele vai ficar no primeiro ponto. Diferente do que eu tenho trabalhado aqui, sempre o primeiro ponto sozinho e depois 2 aumentos. Aqui eu fiz a inversão, ok? Eu trabalhei já aqui no primeiro ponto, ok? Somente esse último aqui. O primeiro ele segue igual foi trabalhado aqui, ok? Somente esse último aqui. Feito isso, eu viro o trabalho e começo aqui a próxima volta. Começo subindo 3 correntes. Laço, vou aqui na base do próximo ponto, faço um ponto alto. Depois, na base do próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, ou seja, um aumento aqui na mesma base. Ok? Em seguida, faço apenas 4 correntes. Laço, vou aqui para o próximo motivo de 3 pontos e aqui vai ficar da seguinte forma. No primeiro ponto, eu já faço um aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos na mesma base. Depois, no próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, mais um ponto alto. Ok? Em seguida, faço 4 correntes. Depois, vou aqui para o próximo motivo e repito o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. No primeiro ponto, faço um aumento. E depois, um ponto alto para os próximos aqui à frente. Ou seja, mais 2 pontos altos, sendo agora um ponto em cada base. Ok? E agora eu vou seguir esse padrão, sempre fazendo 4 correntes e trabalhando aqui os motivos, sempre. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento, ok? E depois, ponto sobre ponto. Observe que aqui eu comecei já trabalhando o aumento, justamente para ficar alinhado com o aumento da volta anterior, ok? Então, todas as voltas que eu for trabalhar aqui, ainda com esse padrão, eu vou sempre ter esse cuidado aqui, para manter esse aumento aqui sempre na mesma direção do aumento da volta anterior. Então, essa volta aqui eu começo fazendo o aumento para alinhar com o aumento aqui da volta anterior, ok? Então, vou seguir aqui com esse padrão até o final da volta e venho com vocês lá no final para o início da próxima. No final, então cheguei aqui no motivo do final e aqui nesse último motivo não vai ser diferente, ele vai ser igual aos outros motivos. Na primeira base eu faço o aumento. E depois um ponto alto aqui na próxima base. E o último ponto alto sobre as correntes aqui, no caso, na segunda corrente. Ok? Agora viro o trabalho. Começo a próxima volta, subindo 3 correntes, laço, faço um ponto alto no próximo, um ponto alto no próximo, e no próximo faço um aumento. Depois, 4 correntes de espaço, laço, vou para o próximo motivo e faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro
e no quarto e último faço um aumento. Ok? Então, aqui os motivos eles vão ficar sequência de 3 pontos e um aumento no final. E observe que aqui eu troquei novamente a posição do aumento. Não estou trabalhando agora no início. Por quê? Porque aqui no final é que vai ficar alinhado com o aumento da volta anterior. Se eu fizesse aqui no início, não ia ficar alinhado com o aumento. Então, aqui então os aumentos eles sempre vão se alinhar com os aumentos da volta anterior. E aqui também eu ainda vou continuar trabalhando um espaço de 4 correntes. Ok? Então, faço as 4 correntes. Vou aqui no próximo motivo. Sequência de 3 pontos. E no último ponto, o aumento. Ok? Então, vou seguir aqui sim por toda a volta. Ok? Então, vou seguir aqui trabalhando esse padrão e volto com vocês lá no último motivo. 3, 4. Cheguei então aqui no último motivo. E aqui nesse último motivo, pessoal, eu vou trabalhar ele diferente do que eu trabalhei aqui os outros, tá? Então, o aumento eu já vou fazer aqui, olha, no primeiro ponto, ok? Então, já faço o aumento aqui na base, na primeira base. E depois eu faço a sequência com 3 pontos altos, sendo um ponto aqui no próximo, um ponto aqui no próximo e o último ponto sobre as correntes, no caso aqui na segunda corrente. Ok? Agora, aqui na volta de número 13, olha, observe bem, nesse motivo aqui, o aumento ele vai ficar no final. Então, começo aqui a volta, olha, subindo 3 correntes, laço, vou aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, vou no próximo ponto, mais um ponto alto, no penúltimo ponto, um ponto alto e agora no último ponto vou fazer um aumento. Ok? Então, aqui o aumento ficou no final, certo? Agora, os próximos motivos vai ser diferente. Eu vou fazer aqui um total de 3 correntes, né? E começo a trabalhar aqui os próximos motivos. Sendo que aqui, já no primeiro ponto, eu vou fazer o aumento. Por quê? Porque o aumento ele precisa ficar alinhado com o aumento da volta anterior. E na volta anterior, o aumento ficou aqui. Então, preciso fazer esse aumento aqui já no início. Nesse aqui é diferente, olha, o aumento ele ficou aqui no final, então por isso eu precisei fazer aqui no final. Então, esse motivo aqui, ele sempre vai estar o contrário de todos os outros, ok? Então, feito aqui o aumento, agora eu faço uma sequência com 4 pontos altos, sendo um ponto para cada base. Depois, 3 correntes de espaço, vou para o próximo motivo e repito o padrão. Um aumento aqui na primeira base e depois sequência com 4 pontos altos. Ok? E agora é só seguir esse padrão aqui até o final. No caso aqui dessa volta de número 13, o motivo aqui do final não vai contrariar igual esse aqui. Somente esse motivo aqui que vai contrariar os outros. Não tem erro aqui, pessoal. É só seguir, olha, o alinhamento dos aumentos. Você sempre vai fazer o aumento no final, onde tem aqui o aumento da volta anterior. Ok? Pode observar aqui, olha, que mesmo ele sempre contrariando aqui os outros, mas os aumentos eles estão sempre alinhados aqui, é só observar isso. Quando você chegar aqui e ficar na dúvida se vai começar com o aumento ou se o aumento vai ficar para o final, é só observar na volta anterior e ver aonde que está posicionado o aumento. Se ele está posicionado desse lado, significa que você vai fazer aqui já no início, ok? Ok? Então, vou seguir aqui esse padrão e eu venho com vocês lá no final para o início da próxima. Finalizado, então, a volta de número 13, viro o trabalho e começo agora a volta de número 14. Começo, então, a volta subindo 3 correntes.
Em seguida, a partir do próximo ponto, faço aqui uma sequência com 5 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Feito os 5 pontos, faço 2 correntes. Depois, sobre aqui o próximo motivo, a partir do próximo ponto, faço aqui uma sequência com 5 pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada base. Depois, aqui no último ponto, eu faço um aumento e trabalho aqui 2 pontos altos. Ok? Em seguida, 2 correntes de separação. Vou aqui para o próximo motivo e repito o mesmo padrão. A partir do primeiro ponto, uma sequência com 5 pontos altos. Depois, no último ponto, faço um aumento. 2 pontos altos aqui nessa última base. Então, esse aqui ele será o padrão de todos os 9 motivos aqui do meio. Aqui nos motivos do canto eu não vou trabalhar aumentos, ok? Eu vou trabalhar apenas com sequência de pontos altos, ok? Então, vou seguir com esse padrão aqui dos motivos do meio e volto com vocês lá no último motivo, no motivo de número 11. Trabalhei então com esse padrão os 9 motivos aqui do meio. Agora aqui nesse último motivo, após o espaço de 2 correntes, a partir do primeiro ponto eu faço aqui uma sequência com 6 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base, e o último ponto ele vai ficar sobre as correntes. Então, após os 5 pontos aqui, o ponto de número 6 eu faço aqui nas correntes. Então, aqui nesse último motivo, conforme o primeiro motivo lá da ponta também, não tem aumentos, ok? Feito então a volta, eu viro a peça e passo a trabalhar aqui a volta de número 15. Começo aqui subindo 3 correntes, laço e a partir do próximo ponto faço uma sequência com 4 pontos altos, um ponto para cada base. Depois, aqui no último ponto, faço agora um aumento, ok? Então, aqui nessa volta, nesse motivo aqui eu vou fazer um aumento aqui no final. Depois, faço 2 correntes de separação também. E aqui no primeiro ponto, faço um aumento para ficar alinhado aqui com o aumento da volta anterior. Depois, a partir do próximo ponto, faço agora uma sequência com 6 pontos altos. Depois, 2 correntes de espaço e aqui no próximo motivo eu vou repetir esse mesmo padrão aqui. Então, o padrão aqui dos 9 motivos do meio, ele vai ser sempre esse aqui. Aumento no início, depois sequência de 6 pontos altos, ok? Eu vou seguir aqui trabalhando esse padrão pelos 9 motivos aqui e venho com vocês lá no motivo de número 11, no último motivo aqui dessa volta. Então, com esse padrão, trabalhei aqui os 9 motivos do meio. Agora, faço aqui o último motivo. Após o espaço de 2 correntes, aqui no primeiro ponto já faço um aumento também. Depois, a partir do próximo ponto, faço uma sequência com 5 pontos altos, sendo que o último ponto ele vai ficar sobre as correntes. Então, trabalhei aqui uma sequência de 4, o último ponto e o quinto ponto ele vai ficar aqui nas correntes. Correto? Feito isso, eu viro o trabalho e começo aqui a próxima volta. Começo subindo as 3 correntes. Depois laço e a partir do próximo ponto faço aqui uma sequência com 6 pontos altos, um ponto para cada base, até o último ponto aqui do motivo.
E aqui nessa volta de número 16, nesse motivo aqui eu não vou fazer aumento, ok? Depois faço uma corrente de espaço, vou aqui para o próximo motivo e já aqui no primeiro motivo eu faço um aumento com 2 pontos altos na mesma base. Depois, uma sequência com 6 pontos altos, um ponto aqui para cada base. Após os 6 pontos, no último ponto eu também vou fazer um aumento. Então, o motivo aqui vai ficar com 2 aumentos no início e no final. E esse aqui ele vai ser o padrão dos 9 motivos aqui do meio. Para separar um motivo do outro, eu vou fazer agora somente uma corrente de separação, ok? Então, eu vou seguir aqui esse padrão pelos 9 motivos aqui do meio e volto com vocês lá no padrão do último motivo. Então, com esse padrão, trabalhei aqui os 9 motivos do meio. Agora, faço aqui o último motivo. Após o espaço de uma corrente, laço e a partir do primeiro ponto, faço aqui uma sequência com 7 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. E o último ponto, o 7º ponto, ele vai ficar aqui no espaço da corrente, ok? Então, fiz aqui uma sequência de 6 e o 7º ponto eu trabalho aqui na corrente. Ok? Agora, viro o trabalho e começo a volta de número 17. Então, começo aqui a volta subindo um total com 5 correntes. 3 dessas correntes equivalem a um ponto alto e as 2 a um espaço de 2 correntes. Ok? Depois eu laço, pulo 1, 2 pontos e a partir do próximo ponto faço aqui uma sequência com 4 pontos altos, um ponto aqui para cada base, até o último ponto aqui do motivo. Depois faço uma corrente de espaço, vou aqui para o próximo motivo, no primeiro ponto já faço um aumento. Depois, a partir do próximo ponto, uma sequência com 3 pontos altos, um ponto aqui para cada base. Em seguida, faço 2 correntes. Pulo 2 pontos e a partir do próximo ponto, uma sequência com 3 pontos altos, sendo um ponto aqui para cada base. Depois, aqui no último ponto, faço também um aumento, 2 pontos altos na mesma base. Então, esse aqui ele vai ser o padrão dos 9 motivos aqui do meio. Para separar um motivo do outro, eu sempre vou fazer uma corrente de espaço, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui esse padrão e volto com vocês lá no padrão do último motivo, o motivo de número 11. Então, com esse padrão, trabalhei aqui os 9 motivos do meio. Agora, trabalho aqui o último motivo. Laço e a partir aqui do próximo ponto, faço uma sequência com 4 pontos altos. Depois faço 2 correntes de espaço, laço, pulo aqui esses próximos 2 pontos e sobre a corrente eu faço aqui um ponto alto. Ok? E esse aqui é o padrão aqui desse último motivo. Agora eu viro o trabalho e dou início à volta de número 18. Começo fazendo 3 correntes, laço, laço e aqui sobre o espaço de 2 correntes eu faço aqui um total com 3 pontos altos. Depois faço uma corrente, laço, pulo aqui um ponto e a partir do próximo ponto faço uma sequência com 3 pontos altos, um ponto aqui para cada base. Depois uma corrente de espaço, vou aqui para o próximo motivo e a partir do primeiro ponto faço aqui uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base.
Depois, duas correntes de espaço, pulo aqui esses dois pontos e dentro do espaço de duas correntes faço 3 pontos altos. Em seguida, duas correntes de espaço, pulo aqui 2 pontos e a partir do próximo ponto, uma sequência com 3 pontos altos. Ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão dos 9 motivos aqui do meio. Sequência de 3 pontos, duas correntes, 3 pontos aqui dentro do espaço, duas correntes, pulo 2 pontos e 3 pontos aqui finalizando. Dessa vez aqui não tem aumentos, ok? Para separar um motivo do outro, faço sempre uma corrente de espaço. Então, vou seguir trabalhando aqui esse padrão pelos 9 motivos aqui do meio e volto com vocês lá no último motivo, no motivo de número 11. Então, com esse padrão, trabalhei aqui os 9 motivos do meio e agora trabalho aqui o último motivo. Lá após aqui a corrente, eu laço e a partir do primeiro ponto faço uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Depois faço uma corrente apenas de espaço, pulo aqui esse próximo ponto e aqui nesse espaço faço 3 pontos altos. Depois faço mais um ponto alto agora na corrente, ok? Vou fazer aqui, olha, na segunda corrente daquele total de corrente trabalhada aqui no início, ok? E assim eu encerro essa volta. Agora eu viro o trabalho e começo a trabalhar aqui a próxima volta. Começo então fazendo um total com 5 correntes, sendo que 3 correntes equivalem a um ponto alto e 2 correntes ao espaço de 2 correntes. Depois eu laço, pulo aqui esses 3 pontos e sobre esse espaço aqui de uma corrente eu faço um ponto alto. Depois, fora do espaço, a partir do próximo ponto, faço agora uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Dessa forma, ok? Depois faço uma corrente de espaço, laço. Depois aqui no segundo motivo, a partir do primeiro ponto, faço uma sequência com 3 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Depois aqui no espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntes. Pulo aqui esse motivo de 3 pontos e sobre o espaço aqui de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Agora, a partir do próximo ponto, fora do espaço de corrente, faço aqui uma sequência de 3 pontos altos. Um ponto aqui para cada base. Ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão dos motivos aqui do meio, dos 9 motivos do meio. E sempre aqui, para separar um do outro, eu também vou fazer uma corrente apenas de espaço. Então, vou seguir aqui trabalhando esse padrão e volto com vocês lá no último motivo, no motivo de número 11. Trabalhei então aqui o padrão dos 9 motivos do meio e agora faço aqui o último motivo. A partir do primeiro ponto, faço uma sequência com 3 pontos altos, sendo aqui um ponto para cada base. Depois, aqui no espaço de uma corrente, eu faço um ponto alto apenas. Em seguida, 2 correntes de espaço, laço, pulo aqui 3 pontos e sobre as correntes eu faço um ponto alto. Ok? Feito então aqui a volta 19, eu viro o trabalho e dou início à volta de número 20. Começo fazendo 3 correntes, depois laço e aqui dentro do espaço de 2 correntes eu vou trabalhar um total com 3 pontos altos. Depois, a partir do próximo ponto, fora do espaço da corrente, eu faço aqui uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Até que sobre aqui um ponto por fazer. Depois faço uma corrente, faço aqui um ponto alto dentro desse espaço de uma corrente
depois uma corrente de espaço e vou aqui para o próximo motivo. Pulo o primeiro ponto e a partir do segundo ponto faço uma sequência com 4 pontos altos. Um ponto para cada base. Depois aqui no espaço de 2 correntes, faço 3 pontos aqui dentro do espaço. Em seguida, a partir do próximo ponto, fora do espaço, faço agora uma sequência com 4 pontos altos. Um ponto para cada base. Até que reste aqui um ponto por fazer. Então, esse aqui ele vai ser o padrão dos 9 motivos aqui do meio. Dos 9 motivos aqui do meio. E sempre aqui, para separar um motivo do outro, eu vou trabalhar o intervalo da seguinte forma. Faço uma corrente, faço aqui uma corrente, mais um ponto alto dentro do espaço de uma corrente, outra corrente novamente, pulo aqui o primeiro ponto e a partir do segundo ponto começo a trabalhar o mesmo padrão aqui, que foi trabalhado aqui nesse segundo motivo. Então, vou seguir aqui esse padrão e volto com vocês lá no último motivo, no motivo de número 11. Então, com esse padrão, trabalhei aqui os 9 motivos do meio. Agora faço aqui o último motivo. Antes faço aqui o intervalo com uma corrente, um ponto alto aqui dentro do espaço da corrente, mais uma corrente. E a partir do próximo ponto, faço uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Depois, dentro aqui desse espaço, faço 3 pontos altos. E agora, sobre a corrente, eu faço mais um ponto alto. E assim encerra a volta. Agora eu viro o trabalho e começo a próxima volta. Então, começo a volta fazendo 3 correntes. Depois eu laço e a partir do próximo ponto, faço uma sequência com 5 pontos altos. Um ponto aqui para cada base. Vai ficar restando aqui um ponto por fazer. Dando seguimento, eu faço uma corrente. Faço aqui um ponto alto dentro do espaço de uma corrente. Agora faço 2 correntes. Em seguida, laço e aqui no próximo espaço de uma corrente faço mais um ponto alto. Depois, apenas uma corrente. Em seguida, pulo aqui o próximo ponto e sobre a base do segundo ponto, faço uma sequência com 9 pontos altos. Feitos 9 pontos, faço uma corrente, um ponto alto aqui no próximo espaço, 2 correntes de separação, um ponto alto no próximo espaço de uma corrente novamente de separação e passo a trabalhar aqui o próximo motivo com a sequência de 9 pontos igual a esse aqui. Então, aqui nessa volta, todos os 9 motivos do meio serão trabalhados com sequência de 9 pontos. E os intervalos entre um motivo e outro, sempre vou repetir esse mesmo padrão aqui, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui esse padrão e volto com vocês lá no último motivo para informar para vocês o padrão. Trabalhei então aqui todo o padrão dos 9 motivos aqui do meio. Já fiz aqui o intervalo para o último motivo. E aqui no último motivo fica da seguinte forma. Laço, pulo aqui o primeiro ponto. E a partir do segundo ponto faço uma sequência com 6 pontos altos. Sendo um ponto aqui para cada base. Sendo que o último ponto ele vai ficar sobre as correntes aqui do final. Então, fiz aqui 5, o último eu trabalho na corrente aqui da volta inicial da volta anterior. E assim finalizo aqui essa volta. Agora eu viro o trabalho e começo aqui a próxima volta, subindo 3 correntes,
Depois eu laço e a partir do próximo ponto faço uma sequência com 4 pontos altos. Feito aqui os 4 pontos, trabalho agora o intervalo aqui para o próximo motivo. Faço uma corrente, laço e aqui no próximo espaço de uma corrente, um ponto alto. Agora 2 correntes, um ponto alto aqui nesse espaço de 2 correntes, novamente 2 correntes, mais um ponto alto aqui nesse próximo espaço de uma corrente, depois uma corrente de espaço apenas, laço, pulo aqui o próximo ponto e a partir do próximo ponto faço aqui uma sequência com 7 pontos altos, sendo aqui pontos sobre cada base de ponto. Feitos 7 pontos, vai sobrar aqui um ponto. Depois eu faço aqui o segundo intervalo, exatamente igual a esse primeiro intervalo que eu trabalhei aqui, ok? Uma corrente de espaço, um ponto alto no espaço de uma corrente, 2 correntes de espaço, um ponto alto no espaço de 2 correntes, 2 correntes de espaço novamente, um ponto alto aqui no próximo espaço de uma corrente, e mais uma corrente de espaço, e agora pulo aqui um ponto e a partir do próximo ponto faço aqui a sequência de 7 pontos igual foi trabalhada aqui, ok? Então esse aqui ele vai ser o padrão dos 9 motivos aqui do meio, e o padrão e o intervalo aqui entre um e outro será sempre repetido dessa maneira aqui, ok? Vou seguir trabalhando aqui esse padrão e volto com vocês lá no último motivo. Completei então aqui todo o padrão dos motivos aqui do meio, dos 9 motivos, e também já fiz aqui o último intervalo desse motivo para o último. Então aqui nesse último motivo fica da seguinte forma: pulo aqui o primeiro ponto e a partir do próximo ponto faço uma sequência com 5 pontos altos. Um ponto para cada base, sendo que o último desses 5 ele vai ficar sobre as correntes. Então tenho 4 aqui. O último vai ficar aqui sobre as correntes da volta anterior, ok? Feito isso, eu viro o trabalho e inicio aqui a próxima volta. Começo com 3 correntes, laço e a partir do próximo ponto faço uma sequência com 3 pontos altos, restando aqui um ponto por fazer. Depois faço uma corrente, mais um ponto alto aqui nesse primeiro espaço de uma corrente. Agora 2 correntes, um ponto alto aqui dentro do espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente, mais um ponto alto aqui nesse segundo espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente, e agora um ponto alto aqui dentro do último espaço de uma corrente. Depois uma corrente de espaço, pulo aqui o primeiro ponto e a partir do segundo ponto do motivo, faço uma sequência com 5 pontos altos, um ponto para cada base. Depois repito aqui o intervalo, igualmente foi trabalhado aqui, e passo a trabalhar aqui o próximo motivo. Então aqui o padrão dos motivos do meio, dos 9 motivos, vai ser sequência de 5 pontos altos. E aqui de um intervalo para o outro, eu vou repetir esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Começo sempre com uma corrente de espaço, um ponto alto no primeiro espaço de uma corrente. Depois começo a sequência de 2 correntes. Então, faço 2 correntes, um ponto alto aqui no primeiro espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente, um ponto alto no segundo espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente e um ponto alto no último ponto no último espaço com uma corrente. Depois uma corrente de espaço, pulo o próximo ponto e a partir do próximo, sequência de 5 pontos, conforme foi trabalhado aqui. Vou seguir então esse padrão e volto com vocês lá no último motivo. Então,
Trabalhei então aqui o padrão dos 9 motivos aqui do meio. Já fiz aqui o último intervalo também, conforme o padrão. E aqui no último motivo, faço da seguinte forma. Laço, pulo aqui o primeiro ponto e a partir do próximo ponto, faço uma sequência com 4 pontos altos. Sendo aqui um ponto para cada base. E o último ponto ele vai ficar sobre as correntes da volta anterior. Então, fiz aqui os 3. O último ponto ele fica sobre a corrente. Ok? Ok, então feito aqui a volta 23, viro o trabalho e trabalho aqui agora a volta de número 24. Começo fazendo 3 correntes, depois laço e a partir do próximo ponto faço uma sequência aqui com 2 pontos altos. Ok? Um ponto para cada base, restando aqui um ponto por fazer. E agora faço o padrão aqui de intervalo até o próximo motivo. Uma corrente de espaço, um ponto alto aqui no primeiro espaço de uma corrente, depois 2 correntes, depois no primeiro espaço aqui de 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes novamente, um ponto alto no segundo espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente, um ponto alto no terceiro espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente e um ponto alto aqui no último espaço com uma corrente apenas. Depois uma corrente de espaço e agora vou trabalhar aqui o motivo do meio. Pulo o primeiro ponto e a partir do segundo ponto, uma sequência com 3 pontos altos. Um ponto para cada base, restando aqui um ponto no final por fazer. Agora faço uma corrente e novamente vou trabalhar esse mesmo padrão aqui de intervalo entre um motivo e outro. Faço um ponto alto no primeiro espaço de uma corrente, 2 correntes, um ponto alto no primeiro espaço de 2 correntes, 2 correntes novamente, vou para o segundo espaço de 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, vou para o terceiro espaço de 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes novamente e vou aqui para o último espaço de uma corrente, um ponto alto sobre ele. Ok? Depois uma corrente e faço aqui a sequência de 3 pontos do próximo motivo, conforme foi trabalhado aqui. Ok? Então, esse aqui é o padrão dessa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui esse padrão e venho com vocês lá no último motivo. Trabalhei aqui todo o padrão do meio, dos 9 motivos e o último intervalo aqui. E agora aqui nesse último motivo, é só pular o primeiro e fazer uma sequência de 3 pontos, sendo um ponto aqui em cada base e o último e terceiro ponto na corrente da volta anterior. Dessa forma, ok? Agora viro o trabalho e começo aqui a próxima volta. Na próxima volta eu vou começar fazendo 3 correntes, laço, faço aqui mais um ponto alto nesse próximo ponto e agora já começo a fazer aqui o intervalo para o próximo motivo. Faço uma corrente, depois um ponto alto aqui no primeiro espaço de uma corrente. Depois, 2 correntes, um ponto alto no primeiro espaço de 2 correntes. 2 correntes de espaço, um ponto alto no segundo espaço de 2 correntes. 2 correntes de espaço, um ponto alto no terceiro espaço de 2 correntes. 2 correntes novamente, um ponto alto no quarto espaço de 2 correntes. 2 correntes novamente. E no último espaço de uma corrente, um ponto alto. Agora faço uma corrente, laço, pulo aqui o primeiro ponto dessa sequência de 3 e no segundo ponto faço um ponto alto. Depois uma corrente de espaço e já vou trabalhar aqui o próximo espaço. Então, no motivo aqui, só vai ficar um ponto alto, ok? Depois, olha, sigo o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Um ponto alto no primeiro espaço de uma corrente,
depois 2 correntes e vou trabalhando aqui um ponto alto em cada espaço de 2 correntes, sempre agora separando por 2 correntes, até chegar aqui o último espaço de uma corrente. Depois de trabalhar o ponto alto aqui, faz uma corrente e um único ponto aqui no ponto do meio dessa sequência de 3, ok? Então esse aqui é o padrão dessa volta. Eu vou seguir trabalhando aqui todo o padrão e volto com vocês lá no padrão do último ponto do último motivo, do motivo de número 11. Trabalhei então aqui todo o padrão dos motivos do meio e cheguei aqui no último motivo. Já fiz aqui também esse último intervalo. E agora aqui nesse final é só pular o primeiro ponto, fazer aqui um ponto alto no segundo ponto e mais um ponto alto aqui sobre as correntes. E assim está finalizada aqui essa volta. Agora viramos o trabalho e começo a volta de número 26. Começo fazendo uma corrente, depois na base do próximo ponto faço um ponto baixo. Sobre esse espaço aqui de uma corrente eu faço um ponto baixo. Agora aqui na base do ponto alto, faço também um ponto baixo. E agora aqui sobre os espaços onde tem 2 correntes, faço 2 pontos baixos. Na base aqui do ponto, um ponto baixo. Sobre os espaços de 2 correntes, 2 pontos baixos. E assim eu vou trabalhar por toda a volta. Sempre onde tiver 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos. Onde tem aqui uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo apenas sobre os espaços. E em todas as bases onde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo sobre a base desse ponto. Ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta aqui de número 26. Eu vou seguir trabalhando ela aqui e volto com vocês lá no final para o início da próxima volta. Fiz aqui toda a carreira, cheguei aqui no final. Aqui no final, após o último ponto baixo aqui sobre esse último espaço de uma corrente, eu faço mais 2 pontos baixos. Um aqui na base desse próximo ponto e um ponto aqui sobre as correntes, um ponto baixo também, ok? E assim eu encerro a volta, ok? Agora eu viro o trabalho e dou início à volta de número 27. Começo subindo 3 correntes, laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos altos, pontos sobre cada base. E assim eu vou trabalhando por toda a carreira, ok? Até o final, sendo que lá no final o último ponto ele vai ficar sobre aquela corrente inicial da volta anterior, ok? Então vou seguir aqui trabalhando minha sequência e volto com vocês lá no final. Então aqui, trabalhei então aqui toda a sequência de pontos altos. Como eu falei aqui, o último ponto alto ele fica sobre aquela corrente aqui do início da volta anterior de pontos baixos, ok? Feito então a volta, eu viro o trabalho e dou início aqui à volta de número 28. A volta de número 28 eu começo fazendo uma corrente e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo aqui sequência com pontos baixos. E essa volta aqui, assim como a volta 26, ela também será toda trabalhada com pontos baixos. Então é só seguir aqui. Fazendo ponto sobre cada base de pontos, sem pular nenhum e sem precisar fazer aumentos, ok? Então vou seguir aqui fazendo a minha sequência e volto com vocês lá no final. Trabalhei então aqui, cheguei até o final com a sequência de pontos baixos e aqui eu ainda vou fazer mais um ponto baixo aqui sobre as correntes aqui da volta anterior. Então, o último ponto baixo, como falei, ele vai ficar aqui nessas correntes. Feito, então, a volta de número 28, viro aqui o trabalho e inicio aqui a volta de número 29. Para começar, eu vou fazer 3 correntes,
Depois eu laço e aqui no próximo ponto faço mais um ponto alto. Em seguida, sem fazer espaço de corrente, eu laço, pulo 1, 2 pontos e aqui nesse terceiro ponto eu faço um leque de 4 pontos, sendo 2 pontos inicialmente, 2 correntes de espaço, laço e na mesma base faço mais 2 pontos altos, completando aqui o leque com 4 pontos. Ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, pulo 1, 2 e no terceiro ponto faço um ponto alto sozinho. Depois laço também sem fazer corrente, pulo 2 pontos e no terceiro ponto eu vou repetir novamente outro leque igual a esse aqui. 2 pontos inicialmente, 2 correntes e mais 2 pontos na mesma base. Ok? Após o leque, sem fazer corrente, pulo 2 pontos, faço um ponto alto sozinho, separando um leque do outro. Depois, sem fazer espaço de corrente, pulo mais 2 pontos, vou no próximo, faço o próximo leque. Ok? Então, vou continuar trabalhando aqui esse padrão e volto com vocês lá no padrão do final. Então, com esse padrão que eu passei, eu fiz até aqui um total de 27 leques aqui como esse, ok? Agora, a partir daqui, até o final aqui da carreira, eu vou continuar trabalhando aqui leques, porém eu vou mudar um pouco aqui a forma como eu faço esse leque, ok? Então, após aqui esse último ponto, laço, pulo aqui os 2 pontos, no próximo faço 2 pontos altos, 2 correntes, e agora, ao invés de fazer os próximos 2 pontos junto aqui, com esses outros 2, eu faço aqui no próximo ponto, ou seja, na próxima base. Ok? Então, aqui os próximos leques eu vou trabalhar agora dessa forma aqui, ok? Depois, sigo aqui o padrão. Pulo 2 pontos, um ponto alto sozinho de separação, laço, pulo 2 pontos novamente e repito esse mesmo leque. 2 pontos inicialmente, 2 correntes e os outros 2 pontos na outra base, na próxima base. Ok? Então, assim eu vou seguir até completar aqui até completar um total de 4 leques iguais a esse aqui. Ok? Então, fiz aqui os últimos 4 leques, né, com esse padrão. Agora, para fechar aqui a volta, faço laço, pulo aqui os próximos 2 pontos. E aqui nesse penúltimo ponto aqui antes da corrente, faço um ponto alto. Depois, na corrente aqui da volta anterior, naquela correntinha do início da volta de ponto baixo, eu faço aqui mais um ponto alto, ok? Ficando aqui com 2 pontos altos, dessa forma, ok? E assim eu encerro essa volta de número 29. Agora, para iniciar a próxima volta, eu vou virar o trabalho. Começo subindo 3 correntes, depois eu laço, e aqui sobre esse ponto alto aqui à frente, eu vou fazer um ponto alto em relevo, dessa forma, ok? Pegando aqui, passando a agulha aqui por trás do ponto e finalizando aqui o ponto dessa forma, ok? Depois, sem fazer corrente, eu vou aqui para o espaço desse leque e faço um leque de 4. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, todos aqui dentro do espaço. Ok? E agora, sem fazer espaço de corrente, laço e sobre esse ponto aqui eu faço outro ponto em alto relevo. Dessa forma aqui. Ok? Depois laço, vou aqui para o espaço do leque e faço um leque aqui sobre esse leque. Leque também de 4 com 2 correntes de separação. E esse aqui ele será o padrão de toda essa volta, ok? Leque sobre leque, e onde tem ponto aqui alto, eu faço um ponto alto relevo sobre ele. Aqui, para separar um leque do ponto,
e o ponto para o próximo leque não precisa fazer espaço de corrente, ok? Vou seguir então aqui com esse padrão e volto com vocês lá no padrãozinho do final. Então, seguir trabalhando aqui até o final da volta, leque sobre leque, né? E ponto alto relevo sobre o ponto aqui da volta anterior. Agora, para finalizar aqui, eu faço da seguinte forma: após o leque, laço, e aqui sobre esse primeiro ponto eu faço também um ponto em alto relevo. Depois, nas correntes, eu faço um ponto alto normal. E assim eu fecho aqui essa volta, ok? Agora eu viro o trabalho e começo a volta de número 31. Começo subindo 3 correntes, depois eu laço, e aqui sobre esse próximo ponto eu vou fazer um ponto em baixo relevo, diferente do que eu trabalhei lá anteriormente. O outro eu trabalhei em alto relevo, pegando aqui, passando a agulha aqui dessa forma por trás. Porém, esse aqui eu vou fazer ele diferente, ele vai ser em baixo relevo. Eu vou colocar a agulha aqui por trás, passar aqui na frente do ponto, aqui na frente do ponto e pegar o fio aqui dessa forma e fechar aqui o ponto, ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, eu laço, vou aqui no espaço do leque e faço um leque também aqui sobre ele. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, sem fazer espaço de corrente, novamente aqui sobre esse ponto, eu vou fazer outro ponto em baixo relevo, dessa forma. Ok? Observe que aqui ele está diferente do que eu trabalhei na outra volta. Na outra volta eu fiz o ponto em alto relevo, esse aqui é em baixo relevo, mudando a posição. Ok? Para que ele fique sempre, olha, para que ele fique sempre aqui do outro lado, os dois em alto relevo. Ok? Depois, sem fazer espaço de corrente, vou para o leque e construo aqui leque sobre leque. Então, esse aqui ele é o padrão de toda essa volta, ok? Então, esse detalhe aqui, olha, do ponto em baixo relevo e alto relevo, você vai se atentar sempre para isso, tá? Nessa volta aqui eu trabalhei em baixo relevo, na próxima volta eu vou trabalhar em alto relevo. Ou seja, na próxima volta eu vou fazer ele igual eu fiz aqui na volta anterior. E depois, na próxima volta, eu retorno novamente a essa forma aqui em baixo relevo, ok? É só observar para que o ponto ele fique sempre de um lado aqui em alto relevo e não fique trocando. Um lado fica alto relevo, outro lado não fica, ok? É só atentar para esse detalhe. Fora isso, o padrão aqui é igual a todos os outros. E esse padrão aqui você vai fazer nessa volta de número 31, na volta de número 32, 33 e 34, ok? Até que tenha aqui um total de 6 voltas com leques. Então, aqui eu já tenho 2, vou terminar essa daqui a terceira, e depois eu vou fazer mais 3 voltas de leques sobre leques como esse aqui, e ponto alto relevo e ponto baixo relevo sobre os pontos da volta anterior. E outro detalhe importante que eu preciso passar para vocês se de repente no seu ponto você vê que a peça ela vai começar a querer puxar, isso significa que você precisa fazer espaços de correntes aqui depois do leque e depois do ponto. Ou, segunda opção, você pode aumentar uma corrente aqui do leque. Ao invés de fazer 2, você faz 3 correntes. Isso, se você notar aqui no seu ponto, aí a peça ela vai começar a puxar. Aqui no meu caso, eu acredito que eu não vou precisar fazer correntes até essa volta de número 34, até completar aqui as 6 voltas. Mas, se precisar, eu vou fazer, e aí eu volto e mostro para vocês onde que eu trabalhei essas correntes, e como que ficou aqui no meu caso, ok? Então, a partir daqui, você vai continuar sozinho aí fazendo essas voltas, e eu vou continuar aqui com as minhas, e eu volto com vocês lá no final da volta 34, para a orientação e continuação da peça. Trabalhei então aqui até a volta de número 34, conforme informado. E aqui no meu caso, nas últimas 3 voltas aqui, eu fiz espaço de corrente aqui entre o leque e o ponto aqui do meio, ok? Porém, esse espaço aqui eu trabalhei somente de um lado, ok? Não trabalhei aqui do outro.
Exemplo aqui, olha, trabalhei aqui depois do leque, fiz uma corrente, depois o ponto alto relevo, e aqui eu não fiz corrente. Então, sempre fui fazendo aqui somente nesse primeiro lado aqui. Então, feita essa volta, agora eu viro o trabalho e vou trabalhar aqui. E trabalho agora a volta de número 35. Começo fazendo 3 correntes, laço, faço um ponto em baixo relevo aqui nesse próximo ponto, fazendo o ponto aqui por trás. Depois, sem fazer espaço de corrente, vou aqui para o espaço do leque. E aqui eu vou fazer um leque com 6 pontos altos, com ponto picô aqui na ponta. Então, eu começo fazendo 3 pontos, depois eu subo 3 correntes, desço aqui, olha, nessas 2 alcinhas aqui, faço um ponto baixo, construindo aqui um ponto picô. Depois eu laço e completo o leque aqui fazendo mais 3 pontos altos. Ok? Então, agora todos os leques eu vou trabalhar ele dessa maneira aqui. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu laço e faço o ponto alto aqui. E faço o ponto em baixo relevo aqui sobre esse ponto aqui do meio. Ok? Dessa forma. Depois, sem fazer corrente, vou para o próximo leque e repito aqui o leque exatamente igual eu trabalhei aquele primeiro. 3 pontos altos, 3 correntes, faço aqui um ponto baixo, completando o ponto picô, depois mais 3 pontos altos, finalizando aqui o leque. Ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão de toda essa volta. Vou seguir trabalhando aqui e venho com vocês lá no final para o início da próxima. Trabalhei aqui toda a carreira, já fiz aqui os 2 últimos pontos altos, o ponto em baixo relevo e o ponto alto normal aqui sobre a corrente. Então, aqui nessa parte redonda é a última volta que vai ser trabalhada, ok? Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar essa parte reta aqui e a finalização da peça, ok? Então, para iniciar, eu faço da seguinte forma. Viro aqui o trabalho, viro aqui dessa forma. Começo, então, fazendo aqui nessa primeira lateral, 2 pontos baixos aqui na lateral desse primeiro ponto. Depois eu vou aqui para a próxima lateral, também 2 pontos altos, 2 pontos baixos. E assim eu vou seguindo, olha, por todas as laterais aqui onde eu tenho ponto alto e ponto baixo. Feitos os 2 pontos baixos, vou para a próxima, 2 pontos baixos no próximo. Ok? E assim eu vou seguindo por toda essa reta aqui. E aqui onde vai ter um ponto baixo, e aqui onde vai ter carreira de ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo apenas. Ou seja, aqui eu tenho uma carreira de pontos baixos, faço apenas um ponto baixo aqui na lateral desse ponto. Depois aqui no ponto alto, 2 pontos baixos. Novamente aqui uma carreira de pontos baixos, faço apenas um ponto baixo sozinho. Depois sigo o padrão com 2 pontos baixos na lateral dos pontos, ok? Então vou seguir aqui esse padrão e venho com vocês lá no final dessa reta aqui. Então, seguir trabalhando aqui, então seguir a sequência de pontos baixos até o final aqui, até a última lateral aqui desse último ponto. Só um detalhe importante, olha, aqui no centro, exatamente aqui no centro, eu fiz um ponto dentro aqui do espaço do anel mágico. Então, eu trabalhei 2 pontos baixos na lateral desse. Depois, dentro aqui, olha, do anel mágico, eu fiz um ponto baixo com laçada, ok? E depois segui o padrão, fazendo 2 pontos baixos na lateral dos próximos pontos altos. Então, esse é um detalhe importante que é interessante também você fazer dessa forma, ok? Para que ele fique reto aqui e não fique depois um buraquinho aqui no centro, ok? Então, feito aqui a volta, agora eu vou virar o trabalho dessa forma aqui e vou fazer a última volta agora, retornando aqui dessa forma, ok? Para começar,
eu vou fazer um ponto baixo aqui, olha, na próxima base. Não vou começar fazendo correntes, ok? Então, já começo pulando para a próxima base e faço um ponto baixo. Depois, faço 2 correntes, laço, e aqui na mesma base onde eu fiz o ponto baixo, eu faço mais 2 pontos altos. Todos nessa mesma base. Depois, eu pulo 2 pontos e na próxima base, um ponto baixo. Subo 2 correntes, laço, vou na mesma base onde eu fiz o ponto baixo, faço mais 2 pontos altos. Depois, pulo 2 pontos, no próximo, um ponto baixo. E vou repetir esse mesmo processo aqui. 2 correntes, mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, da mesma base onde eu fiz o ponto baixo. Depois, pulo 2 pontos e no próximo, ponto baixo. E assim eu vou seguir até o final da volta, ok? Vou seguir aqui esse padrão e venho com vocês lá no finalzinho para orientar como vamos fazer lá no final. Então, com esse padrão, olha, cheguei aqui no final e até aqui eu fiquei com um total de 43 motivos como esse. Então, após esse último aqui, sobrou aqui os últimos 3 pontos. Nesse caso aqui, eu não faço mais motivos. Eu pulo aqui esses 2 pontos e sobre aqui esse último, sobre a base desse último ponto, eu fecho fazendo aqui um ponto baixíssimo, ok? Dessa forma aqui. E a partir daqui é só cortar o fio e fazer o arremate e a peça está finalizada, ok? Então, eu espero que vocês consigam aí também fazer o de vocês, ok? Muito obrigado por continuar comigo até aqui e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!